Obrigado. Bem, o que eu vou abordar hoje tem o título de A Ivone Pereira que eu conheci. Há muitas coisas para se falar sobre Dona Ivone, mas eu tive o cuidado, durante algum tempo, de reunir algumas lembranças, não é? Que a gente talvez não encontre em livros dela ou de outrem, e é uma maneira assim da gente evocá-la, né? Com carinho e com aquele sentimento de amizade, né? No caso dela para comigo, então, era uma verdadeira mãe, né? Tive uma segunda, aliás, tive três mães na vida, né? A biológica, a Dona Ivone e mais uma tia-avó também que me aconselhava muito, me protegia muito. Bem, Dona Ivone, e eu acredito que outros médicos também, mas com Dona Ivone a coisa ficou assim muito mais rica. Ela deixou textos autobiográficos, deixou obras sobre a sua própria atuação na direção dos guias espirituais, nos trabalhos mediúnicos, né? Então, lembrar de coisas de Dona Ivone é muito difícil a gente procurar ser original, porque ela deixou muita coisa escrita sobre ela própria. Aí estão as entrevistas, aí estão os livros, por exemplo, Recordações da Mediunidade, o Devassando o Invisível, e a própria autobiografia, que devia ser lançada, obviamente, depois da sua desencarnação. Mas a Federação Espírita Brasileira teve uma necessidade tão grande de apoio, de suporte, num período em que havia muita incompreensão, até mesmo muitas agressões, né? Então, o então presidente da casa era o Francisco Thyssen. Ele conversou com Dona Ivone sobre dessa autobiografia, em que Dona Ivone faz referências sempre assim elevadas a respeito do trabalho da casa, e ela então consentiu em publicar, ainda em vida, né, a sua autobiografia. Então, nós temos um material riquíssimo sobre ela. O que eu vou apresentar aqui não é tão rico quanto o que está nesse material todo, mas são lembranças que eu conservei assim com pequenos textos e vou procurar desenvolver para a nossa edificação, não é? Bem, eu conheci Dona Ivone Pereira em mais ou menos 1961 para 62, nessa época, né? Eu ainda não tinha nem 21 anos, ia fazer 21 anos, e já me havia aproximado da doutrina espírita. Já em 59, já comecei a ler uns livros de André Luiz, e, felizmente, os protetores espirituais me encaminharam para ela nesse período, de forma completamente assim, não combinada, né? Nada, nada, nada. Enfim, fui parar lá com uma família de Salvador que estava para visitá-la e lá a conheci. Todo aquele círculo desapareceu, tomou seu rumo, né? Cada um no seu destino, e o único que ficou fui eu. Fiquei ali como um filho, um protegido, né? Então, Dona Ivone Pereira, ela aqui no Rio, porque eu a conheci no Rio, né? Ela morava com a irmã, desculpem aí a manifestação canina, mas é imprevisível, né? Então, ela morava com uma irmã que a queria muito, a protegia muito, chamava-se Dona Amália. O marido é o cunhado da Dona Ivone, o marido era o doutor César. A casa era lá na Piedade, um bairro da linha férrea da Central, no Rio de Janeiro, bairro da Piedade. Rua Elias da Silva, 133. Era lá que ela morava. Ela era muito amada, muito respeitada por todos na casa, muito protegida, todos conscientes, né, do trabalho dela. Era também muito visitada pelos espíritas, e eu senti, nesse primeiro contato, o imenso carinho de Dona Ivone para com a juventude. Ela via, e é como devemos ver mesmo na juventude, assim, um potencial fabuloso, né? Se bem cultivado, se bem desenvolvido, se bem amparado. O doutor César, o cunhado, construiu para ela uma pequena suíte nos fundos da casa, onde ela trabalhava de madrugada, porque era o melhor horário para o trabalho com os guias espirituais e trabalhos, às vezes, pesados,
trabalho de desobsessão. Então, ela precisava de silêncio, de recolhimento, e a melhor hora, ela sempre dizia, é essa, né? A noite e a madrugada. Então, ela ficava na suíte ali, à vontade, né? E, consequentemente, acordava tarde. Mas, durante o dia, mesmo assim, ela ajudava a irmã nas tarefas domésticas. Não ficava recolhida, isolada, né? Em criptas, né? Em gabinetes secretos, nada disso. Era a mulher, irmã da Dona Amália, trabalhando com ela durante o dia. Eu visitei-a muitas vezes e no quartinho dela, na suíte, né? Estava lá a mesa de trabalhos de Dona Ivone. Aquilo para ela era um verdadeiro altar. Ela dizia para mim, olha, Afonso, não permito que ponham nem dinheiro aqui em cima, porque aqui é o altar, aqui se realiza a glória da comunhão com o mundo espiritual, e isso era verdade, né? Por ali passavam quase que diariamente Bezerra de Menezes, né? Bittencourt Sampaio, o Charles, né, o guia espiritual e pai dela em outra vida, além de outros, como Inácio Bittencourt, outros espíritos trabalhadores do bem. Então, nessa mesa se manifestava, através da mediunidade de Dona Ivone, as camadas superiores do espaço, mas também havia visitas de espíritos sofredores, até mesmo suicidas já vencida aquela fase difícil, né? Estavam por lá, eram levados para lá, além de outros sofredores desencarnados. E espírito assim, não de uma elevação de um Bezerra de Menezes, mas espíritos trabalhadores, benévolos, né? Sem grandes conquistas espirituais ainda, mas lá estavam. Ela chegou a contar um caso muito interessante de uma senhora que ficava assim por trás dela, ela estava lendo, né? Estudando, e interessante, essa senhora usava um óculos e aproximava a cabeça assim para ver melhor a página, porque não estava enxergando bem. Para nós entendermos que essas condições de vida física, elas podem se transportar para o mundo espiritual, sob a forma de lembranças, né? Aqueles hábitos. Então, esse espírito feminino, ele se aproximava da página, que é para ver melhor o escrito, né? Pois bem, eu ia ver Dona Ivone quase todo fim de semana, né? Como eu a incomodei. Hoje é que eu tenho conhecimentos que ela tinha que reservar no sábado um períodozinho para conversarmos, mas eu gostava, e ela também gostava de conversar sobre muita coisa. Foi ela, então, quem me encaminhou na época, lá pelos idos de 62, 63, para uma mocidade espírita perto ali, que era a Mocidade Espírita Inácio Bittencourt, no Meia, no Rio de Janeiro, né? Essa mocidade estava dentro de um centro chamado União Espírita Suburbana, um centro espírita que mantinha um asilo, o Asilo Legião do Bem, destinado a senhoras, né, completamente abandonadas no mundo, solitárias, que não tinham como se manter. Então, ali também frequentavam, na mocidade, os sobrinhos e as sobrinhas de Dona Ivone, que eu conheci, me sentia eu, certamente, praticamente, na família, né? Dona Ivone tinha um hábito muito interessante, que ela gostava de escrever carta, né? Então, nós, perto um do outro, ela morava na Piedade, eu morava em Vila Isabel. Alguns minutos eu estava em casa dela, ou então, por telefone, a gente podia conversar. Mas trocávamos cartas, veja. E uma particularidade das cartas de Dona Ivone, revelando assim um capricho, né? Um sentimento estético, enfim, as cartas dela vinham dentro da carta, com papel mesmo, talco que ela botava para perfumar, colava pétalas de rosa nas folhas da carta dela e ainda botava um papel protetor entre aquela dobra do envelope e o envelope propriamente dito, né, para que a cola dessa orelha não danificasse a carta. Era uma coisa ali, hoje eu me lembro, que coisa linda, né? Que coisa simples, pequenina, mas revelando mesmo o conteúdo, né, daquela alma tão boa como era Dona Ivone.
Nós tínhamos contactos telefônicos também, que eram quase diários. Eu devo a Dona Ivone a uma iniciação assim um tanto mais sólida na doutrina, porque Dona Ivone era assim uma aficionada dos grandes mestres da doutrina espírita. Então ela dizia sempre: olha, leia Leon Denis, leia Gabriel Delane, Camille Flammarion, o Alexandre Aksakov, o Ernesto Bozano, entre outros. E eu, nessa fase, ainda muito novo, me dediquei porque eu seguia religiosamente o que ela dissesse, né? Ela também admirava, vou fazer essa referência aqui, um grande escritor espírita chamado Pedro Camargo, mas que no movimento espírita ele adotou o pseudônimo de Vinícius, um grande escritor. As obras dele são todas em torno do Evangelho, comentários muito profundos, porque Vinícius já havia sido presbiteriano antes de se converter à doutrina. Então, conhecia muito bem as Escrituras, né? Era um dos maiores intérpretes do Velho e do Novo Testamento aqui no movimento espírita. E tal era a admiração dela que ela me deu uma obra do Vinícius chamada Na Escola do Mestre. Não é publicada pela Federação, mas é pela Federação Espírita de São Paulo. E nessa obra, meus irmãos e irmãs, existe ali um texto que eu considero assim de altíssimo nível, intitulado A Reabilitação de um Culpado. É uma tese, não é? Uma tese do Vinícius, mas que para mim tem todo o caráter de verdadeira, né? É a reabilitação de Judas Iscariotes para nós espíritas, como devemos entendê-la e como devemos compreender por que Jesus o admitiu no seu colégio, não é, apostólico, sabendo que ele tinha grandes defeitos e sabendo que ele ia sossobrar. Então, isso é um estudo profundo, né? De livre-arbítrio, de conhecimento por parte de Jesus do caráter dos seus seguidores, dos seus apóstolos, né? Então, essa referência eu queria fazer. E eu também devo a ela a orientação superior com que ela me ajudava a que eu me corrigisse dos meus defeitos. Eu cheguei à doutrina espírita realmente sobrecarregado de defeitos, apesar da pouca idade ainda, né? 20 anos, 21 anos. Então, para que eu me corrigisse desses defeitos, ela me ajudou muito. E os meus defeitos não eram, como ainda não são, poucos, são muitos, mas pelo menos os mais graves, com o auxílio dela e da doutrina, fomos conseguindo polir essas arestas, né? E veio, então, um momento muito decisivo para nós, quando Dona Ivone nos diz, revela, que Dr. Bezerra de Menezes me aconselhava a que eu me dedicasse ao Esperanto. Então, essa minha atração e esse meu trabalho em torno do Esperanto, que até hoje eu faço isso, né, se deve exatamente ao conselho de Dr. Bezerra de Menezes. Depois ele me ditou algumas mensagens assim especiais, individuais sobre o assunto, que, se houver tempo, eu posso destacar alguma coisa. Então, o que aconteceu? Ela me ofereceu um livro muito interessante recebido pela Zilda Gama, de autoria de Vitor Hugo Espírito, Na Sombra e na Luz. Em Esperanto, en ombro kaj en lumo. Ela me deu, então, a versão em Esperanto e me deu o Esperanto semestre para eu poder atender ao Dr. Bezerra de Menezes. Estudamos, então, o Esperanto semestre durante um ano seguido, diariamente, e na Sombra e na Luz eu estudei mesmo, profundamente, quando residia já em Paquetá, na ilha de Paquetá. Tinha que descer para trabalhar, voltar para a ilha, então era 1h30 de ida, 1h30 de volta. A lancha de Paquetá, então, se tornou meu gabinete de estudo. E eu adorava aquilo. Lia, anotava, né? Enquanto ela pôde, a Dona Ivone, no Rio ainda, nos levava para conhecer alguns vultos espíritas da época, né? Entre tantos, eu me lembro aqui e destaco a figura de Antônio Vantuil de Freitas,
então o presidente da Federação Espírita Brasileira. Íamos lá aos sábados, ele nos atendia, a mim, a ela, com muito carinho, né? E também me levou a conhecer o grande mentor do Esperanto no movimento espírita, que era o Ismael Gomes Braga. Fomos à residência dele, e tudo isso, meus irmãos e irmãs, ela fazia para poder me sustentar espiritualmente, me ajudar, né, a que eu me libertasse de todos os condicionamentos que ainda trazia da vida não passada, desta vida mesmo, mas durante a juventude. Ela também intermediou muitas mensagens de orientação para mim e para os nossos familiares, mensagens todas de Bezerra de Menezes. Se vocês me permitem, eu vou destacar apenas um trecho pequeno de uma das primeiras, né, que é muito significativo, esse conselho de Bezerra de Menezes. Ele disse assim para nós, através de Ivone Pereira, que era a médium de Bezerra de Menezes, né? Reestude, pois, o Evangelho, esqueça um pouco o mundo e as ambições, abafe os preconceitos do orgulho, não discuta teses nem pontos filosóficos com quem quer que seja, uma vez que não convencerá os cegos que não desejam ver. E procure domar impulsos malsãos, certo, porém, de que a natureza não dá saltos, e que a elevação do caráter humano, seu ajuste no traçado divino, muitas vezes é obra dos séculos. Deus não quer sacrifícios, e sim boa vontade. Então, eram mensagens assim que vinham por ela para nosso sustento e da nossa família também. Bem, ela intermediou mensagens de orientação para nós, para os nossos familiares, e ela enfatizava, meus irmãos, esse trabalho de colocar suas faculdades mediúnicas a serviço da caridade. Então, ela praticava, né, o receituário mediúnico homeopático e também punha sua faculdade para receber orientações do alto para uma imensa legião de sofredores de toda a natureza que se dirigiam a ela através de cartas. Então, ela dizia, essa, meu filho, é a faixa da caridade. É ela que me sustenta na faixa da literatura espírita. Então, a gente tem que primeiro se firmar nisso, para depois, então, se habilitar a ter credenciais para esse trabalho mais delicado, que é a literatura mediúnica. E, além disso, ela também dizia, a literatura mediúnica é uma especialidade. A gente não tem esse poder de querer ser médium para a literatura. Não. Nós trazemos isso. É uma especialidade. De modo que a Dona Ivone, com isso, revelava uma espécie de um ensinamento, né, uma advertência a todos aqueles que se candidatem à mediunidade. Nós não somos donos disso. Nós ou temos a faculdade ou não temos. Todos temos, né? Mas para essa mediunidade ostensiva, posta a serviço da sociedade, é preciso que o médium tenha consciência da sua especialidade. Então, há médicos que têm especialidade para uma coisa, outros para outra, e a literária é das mais difíceis, mais complexas, né? E a gente vê isso no nosso movimento, né? Que médiuns têm recebido alta literatura, né? Literatura digna desse nome, né? Começa com o Chico, né? Vem Ivone Pereira, temos o Divaldo Franco e mais outros, né? Mas é uma especialidade muito complexa e delicada. Bom, ela, Ivone Pereira, entre outros dons de caráter, né, e de sentimento, ela conhecia, compreendia profundamente a alma humana, as suas misérias, aquilo que impregnava as suas intervenções de sincera compaixão. E ela dizia, meu filho, eu vivi todas as dificuldades morais em vidas passadas. Minhas experiências foram duras, amargas, né? Então, esse é o meu serviço, e eu, diante de sofredores, de pessoas com desvios mesmo, né, eu não tenho dentro de mim nenhum movimento de censura, de julgamento, né? Era a prática da indulgência mesmo, né?
me lembro de um fato muito interessante. Eu trabalhava no Banco do Brasil, tinha uma colega lá que estava com problemas sérios, conjugais, né? Dificuldades mesmo, e, afinal, houve a separação. Ela ficou muito afetada com aquilo e lá trabalhava conosco um outro companheiro, um colega de trabalho, mas que, infelizmente, não tinha muito escrúpulo. Ele, então, se valeu dessa situação dela para envolvê-la, né, seduzi-la, enganou-a totalmente, né, e ela entrou realmente numa situação bastante crítica. Chegou a falar em suicídio. Mas essa menina chamava-se Vera. Aí eu pensei, bom, está na hora de pedir a dona Ivone Pereira um socorro, porque senão ela vai fazer isso. E dona Ivone disse, traga aqui, porque esse é o meu trabalho. Quer dizer, ela foi, eu não fui com ela, não. Ela foi lá, dona Ivone recebeu Bezerra de Menezes, que tratou a Vera como um pai, aconselhou-a bastante, né? E consolou-a, e ela perdeu aquele impulso, né? Ficou um pouco mais esperançosa, né? De refazer a sua vida, e assim fez. O doutor Bezerra também aconselhou, se fosse possível, você saia da cidade, daqui do Rio, vá para outro lugar. Ora, o Banco do Brasil, como é que se diz, facilitava isso. Bastava pedir e, se a diretoria entendesse que sim, se transferia o funcionário. Foi o que aconteceu com a Vera. Lá foi para Brasília e lá refez a própria vida e continuou na vida normal, né? E outros casos também aconteceram. Os guias de Dona Ivone, também, isso eu acho muito interessante, eles aconselhavam a ela repouso regular nos trabalhos psicográficos, que eram praticamente diários, né? Então tinha que ter um repouso, porque a mediunidade também se radica no organismo. E se o organismo não estiver bom, haverá dificuldades, até mesmo estados mórbidos, né, de saúde, se um médium não for previdente, cuidadoso. Então, os guias aconselhavam ela ao repouso regular. Eles lhe concediam até mesmo tempo para distrações, que os espíritos não condenam, desde que sejam distrações que não firam, não manchem a consciência do indivíduo. Então, por exemplo, eu me lembro bem disso porque vivi com ela. Havia, nessa época, era o tempo ainda do governo militar, não é? Então, havia permissão para que houvesse aqueles famosos festivais de música que eram realizados no Maracanãzinho, né, com grande divulgação, havia gente internacional. Pois bem, os guias deram permissão para ela, porque ela gostou de ver aquilo. Então, o festival todo foi assistido, além da multidão, também por Ivone Pereira e o seu filho, Afonso Soares. E conversávamos sobre isso, e ela tinha preferência por determinado artista ou não. Isso foi muito importante para mim, porque, de alguma forma, anula certos pensamentos, né, que a gente tem sobre a doutrina, a prática da doutrina, que tendam a nos afastar do mundo, e o Espiritismo não aconselha isso, né? Existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante também, é o homem no mundo. Os espíritos vivem como vivem os homens da época. Podemos nos dedicar a lazer, não é? A atividades que, de alguma forma, nos descansem, nos repousem das lidas diárias, muitas vezes penosas, né? O importante é que nenhum desses prazeres sejam aqueles que possam macular, né, a consciência da criatura. Então, os espíritos lhe concediam tempo para distrações. Entre outros fatos também, meus amigos, eu me lembro daquela visita, a primeira visita do Papa aqui no Brasil, né? Foi o João Paulo II, polonês. Imagine, polonês, a preferência de Dona Ivone pela Polônia era enorme. Ela ficou encantada com a possibilidade de ver aqui o Papa polonês. E ele era realmente muito simpático, né? Muito fraterno, muito comunicativo. E durante a visita dele, uma criatura, uma pessoa, uma senhora, que era casada com um diretor de um centro, telefonou para ela e, de alguma forma, censurando, né,
a presença, o que o Papa tem que fazer aqui, essas coisas. E Dona Ivone diz, olha, eu vejo o João Paulo sempre que posso. Ah, mas a senhora faz isso? Faço. Aí Dona Ivone tinha, às vezes, assim, uns certos ímpetos. E a senhora quer saber de uma coisa? Nesse período todo eu sou católica, não sou espírita. Enquanto ele estiver aqui, eu sou católica. Então, essa era a Dona Ivone. Não tinha nada assim de estranha, de mística. Não, era uma criatura, uma mulher como qualquer outra, só que dispunha de uma ferramenta fabulosa, poderosa, para crescer espiritualmente e certamente para resgatar, não é, o passado, que dela o passado está muita coisa exposta nos próprios livros dela. Hoje temos essa prática do estudo da chamada trilogia de Ivone Pereira, né? São os livros Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha, em que ela aparece em todos eles, assim como aparece também aquele espírito que a ela está ligado desde muitos e muitos séculos, que é o grande amor, né, da vida de Dona Ivone Pereira. Os espíritos também aconselhavam a ela a leitura de obras profanas de boa qualidade, né, de qualidade superior. Nós temos aí os grandes escritores brasileiros e estrangeiros, né, com literatura de alto nível. E ela disse para nós, eles me aconselham isso a fim de que eu não me fanatize, para não ficar fanatizada, exclusivamente voltada só para esse tipo de literatura. Eles não gostam disso. Que a gente se dedique, que a gente divulgue, mas também que a gente alimente o espírito com essas produções dignas de serem lidas, de serem estudadas. Um outro fato interessante, meus irmãos, aconteceu num sábado, né? Sábados é que eu ia lá na casa dela. Então, durante uma dessas visitas, a dona Amália me acolheu, como sempre, né? E eu tive que esperar um pouco que Dona Ivone aparecesse. Alguma coisa ela estava fazendo, ou os espíritos talvez estivessem com ela, e a caridade depois ela contou, a caridade de Leon Tolstói, ela estava recebendo aquele livro Ressurreição e Vida, que a encantou muito, e encantou a casa toda, né? A família toda dela. Então, o Leon Tolstói concede à Dona Ivone, era naquele momento em que eu estava lá esperando, a visão das esferas celestes e a audição da harmonia sonora gerada por essas esferas. Era como que um canto de reverência ao supremo artista, que é Deus, nosso Pai. Esse tema ele foi desenvolvido por Leon Denis numa obra magnífica, a Federação ainda edita, né, que é o Grande Enigma. E no Ressurreição e Vida, que Dona Ivone estava recebendo, foi então abordado o mesmo tema num capítulo intitulado O Sonho do Startse. Startse parece que é um tipo de sacerdote lá no Império Russo, né? Então, tudo aquilo que se falou de esferas, o que ela viu, eu acredito que Leon Tolstói tenha dado essa visão, essa impressão, para que ela estivesse bem habilitada a receber o capítulo sobre o sonho do Startse. Em alguns sábados, ela nos levava à federação, no Rio, onde éramos acolhidos pelo presidente Vantuil de Freitas, e também me levava à casa do grande esperantista brasileiro, mentor do nosso movimento nos círculos espíritas, que era o Ismael Gomes Braga. Pois bem, em 1964 para 1965, acontece algo muito bonito, que foi o reencontro de Ivone Pereira com aquele grande amor das vidas passadas, com aquele espírito que está mencionado naquela trilogia, em Memória de Suicida também. Então, esse espírito em Nas Voragens do Pecado era chamado de Luiz de Narbonne. Depois, na outra obra, né, O Cavaleiro de Nimier, era Henri Nimier. E depois, no Dramas da Bretanha, era Arthur de Gusman d'Evray. E, finalmente, outra encarnação dele, certamente
talvez a penúltima, né, era o Roberto de Canalejas, com quem ela trabalhava muito num centro espírita lá, se não me falha a memória, ou Barra do Piraí ou Lavra. Pois bem, esse grande amor, que último a encarnação, penúltima, né, chamava-se Roberto de Canalejas. Ele aparece no Memórias, aparece nesses livros, e num dia de uma reunião mediúnica naquele centro, em 1931, o Roberto de Canalejas, depois de dar receituário, depois de orientar mães sobre... Ele era pediatra, né? Foi pediatra. Então, ele fica parado, calado, e Dona Ivone também estranhando aquilo tudo, e ela pergunta, mais alguma coisa? E ele disse, não, eu vim anunciar a minha reencarnação, vou te deixar. Mas afirma, depois de a conversa, ele afirma para ela, eu vou te dar um sinal, eu vou te descobrir. Eu queria reencarnar junto de você aí, mas o alto não permitiu. Então, eu tenho que ir para um lugar bastante longe daqui. Ele não disse qual. Foi daí em diante que ela começou a ter uma atração ainda muito maior pela Polônia. Pela Polônia. As músicas de Frédéric Chopin a deixavam assim elevada, emocionada, né? Talvez fosse ela soubesse que estava na Polônia, mas sem nitidez. Havia aquela intuição, mas ela não conseguia definir. E, de fato, esse Roberto de Canalejas reencarna lá na Polônia, em Varsóvia, em 1932, como o engenheiro Zbigniew Plechinsky, que reencarnou aqui em 1932, 32, e que chegou mesmo a vir ao Rio, com quem ele teve com ela uma correspondência intensa, uma correspondência sentimental. E o elo entre os dois foi o Esperanto. O primeiro contato dele com Ivone Pereira foi um cartão postal datado de 1964, em que ele se apresentava, né? Há aí um jogo de correntes de cartas, mas eu não vou abordar porque pode tomar muito tempo. Talvez em outra oportunidade a gente possa fazer. Então, as cartas vinham em Esperanto. Nós que já estávamos estudando o Esperanto já há 3 anos, nós então nos ocupamos em traduzir as cartas do engenheiro polonês para ela e traduzir as cartas dela para o engenheiro. Então, fomos assim uma espécie de médium, né? E para traduzir as cartas de Dona Ivone, que ela escrevia em português, ela não tinha ainda muita fluência e segurança em Esperanto. Ela então me passava em português, redigidas num estilo típico de Dona Ivone, né? Clássico, bonito, elegante. E isso me ajudou muito, porque eu tive que me aprofundar muito mais ainda no estudo do Esperanto, aqui já fora aconselhado por Bezerra de Menezes. Foi de grande utilidade para mim, então, esse trabalho com ela de verter as cartas em português para o Esperanto. Agora, ela não suspeitava que ali estava o Roberto. Não havia sido dito. Ela simplesmente correspondeu com essa criatura que ele escreveu. Então, era o trio, né? Eu como intérprete e ela e o Zbigniew trocando sentimentos, né? Enfim, uma correspondência muito, muito delicada, muito bonita. Houve um momento, no entretanto, que os seus guias ela estava trabalhando no seu quarto, né? Então ali estavam o Charles e o Inácio Bittencourt. Eles, então, sem que ela sequer pensasse no assunto, eles revelam a identidade daquele polonês com quem ela estava se correspondendo. E ela ouve a voz do Charles. É o Roberto de Canalejas, né? Aquilo foi um choque para ela. Ela parou. O serviço mediúnico naquela noite foi interrompido, né? Porque foi uma revelação muito forte para ela, né? A correspondência dela com ele, então, toma um
tom francamente sentimental, próprio mesmo das almas que se amam profundamente. O efeito sobre ela foi o encantamento de ver de novo, pelo menos não muito perto, mas reencarnado, o Roberto de Canaletras. Então, o encantamento nela foi o que o sentimento de amor invariavelmente produz. É esse mesmo, encantamento. Uma felicidade, enfim. Mas nela, o amor direcionou todas as suas manifestações para com o Roberto, ou seja, o engenheiro Zbigniew Brzezinski, direcionou todas as manifestações para proteger o seu amado, sem qualquer aspiração de natureza material. Ela o via, ela o tinha como o Roberto, um espírito imortal, e ajudou a reconstruir mesmo o seu lar em vias de desmoronamento. Esse engenheiro estava com problemas conjugais sérios e Dona Ivone, com as suas cartas, com a sua persuasão, com o auxílio dos guias espirituais, então, amenizou a situação no lar do Zbigniew, que era o Roberto reencarnado, né? E o sentimento dela não tinha nada de aspiração material. Da parte dele, talvez pudesse haver. Tanto, talvez pudesse, ou eu posso até afirmar, talvez fosse assim, porque ele, quando houve oportunidade, ele veio ao Brasil. Ele queria conhecer Ivone Pereira. Mas Dona Ivone e os guias também devem ter aconselhado, né? Não era conveniente, né, essa aproximação, mesmo porque havia uma diferença de idade muito grande. Ela nasceu em 1900 e o Zbigniew, o engenheiro polonês, nasceu em 1932. Então, não havia possibilidade de nenhuma realização material, né, nesse encontro. Servimos, então, a ela com Esperanto durante 13 anos, de 1964 a 1977. Em 1977, assistimos ao epílogo terreno desse reencontro entre duas almas que se amavam e que se amam muito. O engenheiro polonês, reencarnação daquele espírito ligado a Dona Ivone desde um passado remoto, ele desencarna. Ele estava numa rua em Varsóvia, era o dia da paixão de Jesus, uma sexta-feira. Já tinha o coração bastante lesado, né? E durante o caminho lá numa rua de Varsóvia, ele tem um infarto fulminante e fica no carro mesmo. Ela não sabia disso, mas teve um momento, num dia, em que o Charles a leva a uma região do mundo espiritual. Então ela vê alguém sentado e o Charles diz, fala com ele. Ele ainda não sabe. Aí ela sentou-se, o consolou, né? E ele deu uma resposta, já sei, eu estou no túmulo, né? E ela diz, não, no túmulo não, você está nas regiões espirituais, você não morre, você é eterno, né? E esse foi o primeiro encontro dela. Mas isso foi durante um desdobramento mediúnico. Ela, então, me pede para fazer algo que é muito comum entre os esperantistas. Os esperantistas se espalham no mundo numa rede de delegados, né, representantes de países, de cidades, de temas, de profissões, né? E há assim, um código de ética entre eles. Eu também era delegado, ou seja, delegito em Esperanto, e eu então entrei em contato com o delegito lá de Varsóvia, pedi informações sobre o engenheiro Zbigniew Brzezinski. Foi dele então que veio a revelação. O doutor Zbigniew faleceu na rua, né, por um infarto. Fomos então levar a notícia da Dona Ivone. Uma lágrima correu de cada um dos olhos, ela permaneceu serena. Jamais havia chorado pelos mortos, ela dizia, porque considerava a morte como um prêmio. Mas ali ela não chorou por um morto. Ali ela chorou pelo fim de uma experiência tão gratificante, tão edificante como foi a de reencontrar uma alma
tão amada como é, não é? O Roberto de Canalejas, que é o Luiz Narbonne, que é o Henri de Nimier, que é o Arthur Devray. Essa mesma frase, essa frase de que a morte é um prêmio, ela disse quando minha mãe desencarnou, meu pai ficou um pouco abalado e eu fui com ele lá na casa da Dona Ivone, almoçamos com ela, com Dona Amália, e ela disse exatamente isso ao meu pai. Doutor Olímpio, a morte é um prêmio. Sair dessa luta aqui é um prêmio. Sua mulher, quer dizer, a minha mãe, né, deu um bom testemunho e partiu para lá. E depois de um ano disso, ela recebeu uma mensagem de minha mãe. Minha mãe se aproximando dela, tendo a mãe dela, quer dizer, a minha avó, né, ao lado, como chamam os ingleses no espiritismo praticado por eles, era um espírito de controller. Então, minha avó ajudava minha mãe na psicografia que minha mãe queria mandar para nós. Então, e mandou. Meu pai ficou felicíssimo, emocionadíssimo, né, com aquela carta, revelando tantas coisas que só ele mesmo sabia, né, e que minha mãe escreveu. Pois bem, meus amigos, esse é o tema que eu quis trazer para todos aqui. A Ivone que eu conheci. Podemos conhecê-la melhor ainda lendo aqueles livros que eu mencionei no início, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. É um livro com todas as entrevistas dela, da autoria do Pedro Camilo, lá de Salvador, agora ele está em Portugal, e páginas do Reformador, essa história, né, da volta do seu grande amor, que foi o Roberto de Canalejas. Essa história foi contada por ela e o presidente Francisco Tisa, da Federação, publicou em Reformador de 1979. Mas ela ia cair no esquecimento, porque quem teria acesso depois ao Reformador de 1979? A Sociedade Espírita Lourdes, então, pediu autorização à Federação para publicar esses 4 textos, né, sobre o encontro de Ivone com Roberto, publicar em livro. E, de fato, saiu. Hoje o livro está aí, é um livro, né, é um livreto, né? Tem talvez 40 folhas, uma coisa assim, fino, né? Mas muito bonito. Ali está o depoimento dela sobre tudo isso que lhe aconteceu. Para finalizar, então, meus irmãos, eu queria afirmar que tudo isso que acabamos de dizer são vivências, né? São impressões pessoais, nossas, que sempre confirmam o que dela todos os espíritas sabemos, desenvolvido e revelado por ela em outros livros. Sobre ela dão testemunho mesmo os seus livros, a sua autobiografia, as suas entrevistas, os seus artigos, acessíveis a todos os que desejarem melhor conhecê-la essencialmente. Para finalizar, uma referência também muito interessante. Dona Ivone não gostava de elogios ao seu trabalho, era refratária à homenagem. Nós temos até uma pequena palestra sobre isso, mas era o fruto da sua modéstia, da sua humildade, da sua consciência perfeita dos princípios da revelação espírita. A melhor homenagem que nós podemos fazer a ela é praticar os profundos, valiosos ensinamentos que ela intermediou, provenientes dos seus guias espirituais. Então, meus irmãos, era o que nós podíamos apresentar a vocês. Hélio também era isso que podíamos trazer, pelo menos hoje. Haverá outras oportunidades, né, que talvez possamos discorrer sobre outros aspectos, né, dessa personalidade invulgar no movimento espírita que foi Ivone do Amaral Pereira. Afonso, nossa imensa